Hoje, às 10 horas, verdade, 10h30, dia 28 de novembro de 2018, na qualidade de presidente da comissão especial para acompanhar a retomada dos serviços internos da unidade do SEASA e o funcionamento e abastecimento e distribuição de alimentos do Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença do deputado Dionísio Lins, presença do deputado Deodalto, com o nosso convidado hoje, presidente do SEASA, senhor Aguinaldo Balum, e com a assessoria do SEASA. Estamos realizando a reunião para uma explanação, primeira, do presidente, sobre a retomada do serviço do SEASA. Quero dar um bom dia a todos presentes, agradecer pela presença, cumprimentar a todos que nos assistem. E, antes de passar a palavra ao presidente, eu vou dar oportunidade aos colegas deputados para fazerem uma breve colocação. Depois nós vamos ouvir a apresentação do relatório de atividades e da situação que se encontra o SEASA do presidente Aguinaldo, e depois vamos deixar aberto aos deputados que queiram fazer perguntas. E só para relatar a motivação dessa comissão especial, é que houve a retomada do serviço, que durante 20 anos ficou a cargo de uma associação, havia a SEGRE e mais algumas associações que representam comerciantes, produtores e outros prestadores e outros permissionários do SEASA, e havia uma demanda judicial, que, por término do prazo da própria demanda, que foi de 20 anos, não havendo uma decisão do Judiciário, do Estado, não havendo um entendimento no SEASA, esse prazo se extinguiu. E aí, por determinação do governo e por entendimento da Secretaria de Agricultura, da qual até, na época, eu era secretário de Estado de Agricultura, juntamente com o presidente, nós e o governo, nós entendemos que era o momento de fazer essa retomada. E vale aqui ressaltar que não foi um período fácil nem tranquilo, porque havia muitas posições contrárias a essa retomada. A verdade é que havia, até subjetivamente, muitas pressões para que o serviço continuasse sendo prestado por uma associação, relatando até que poderia entrar em colapso o trabalho no SEASA. E, pelo visto, nós vamos deixar o presidente fazer a exposição, mas, pelo visto, não foi o que aconteceu. E tomara que realmente não tenha sido. Até porque, se fosse isso, a gente saberia, as coisas não teriam andado como andaram, o abastecimento teria sido comprometido. Mas essa comissão especial foi criada exatamente para isso, para que se fizesse um acompanhamento, que foi feito, se fizesse um suporte para tanto os produtores quanto para a população do Estado, e, dessa forma, nós estamos hoje apresentando, o SEASA vai apresentar esse relatório, e a comissão, antes do término das atividades de 2018, da Assembleia Legislativa do Estado, nós vamos apresentar um relatório final e fazer uma prestação de contas à sociedade e à casa. Eu passo a palavra ao deputado Dionísio Lins, que, inclusive, é relator da comissão. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar o senhor presidente Jair Bittencourt, cumprimentar o deputado Deodalto, cumprimentar ao presidente executivo Aguinaldo Balum, ao chefe de gabinete dele, Alain Bosch, cumprimentar as senhoras e os senhores e a todo o pessoal da mídia, a rede social e a TV Alerj. Devo dizer, presidente, que é importantíssimo. Essa é uma primeira reunião que fazemos, convocada pelo senhor, mas que nos dá e que nos gerará, daqui para frente, a realidade de uma transição. A SEASA jamais poderia, durante todos esses anos, ter saído da área pública para ser gerida por uma área de uma associação comercial. Isso foi feito há anos e anos atrás por um governo. Não sei quem foi o maluco que deu esse parecer, mas entendo que só agora, na gestão do deputado Jair Bittencourt como secretário de Estado de Agricultura e Pesca, se corrigiu isso, não é? Porque isto era um constrangimento que queriam ainda dar continuidade, ainda tentar por todos os meios continuar a serem gestores do dinheiro público. O que é o SEASA? Nada mais é o controle de produtores, comerciantes
e consumidores. Hoje nós temos o privilégio de ser aquele território, em Irajá, e temos o privilégio de termos uma gestão transitória que deu e está dando um belo exemplo para a população, para os empresários, para os consumidores. Vez que, quando isso passou para as mãos do Estado de volta, muitos foram os boatos que o SEASA iria quebrar. Não quebrou, e, ao contrário, nós vamos assistir daqui a pouco o relatório que vai nos apresentar o presidente executivo Aguinaldo Malon e provar que o SEASA é superavitário, sim, e pode continuar na gestão do governo estadual. Muito obrigado, presidente. Tenho dito. Eu passo a palavra ao deputado Dr. Deodalto. Bom dia, presidente Jair Bittencourt, deputado Dionísio Lins, Aguinaldo Malon está à frente do SEASA hoje. Eu quero aqui, primeiro, parabenizar essa iniciativa de trazer de novo a gestão do Estado, e os números aqui comprovam isso. Então, foi uma atitude acertada do governador e você, junto à frente da Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado, essas providências que hoje o Rio de Janeiro saiu ganhando, tirando da mão da associação e trazendo de novo essa gestão para o Estado. Então, está de parabéns aí, parabéns a você também pelos números que está aqui. Então, agora nós vamos passar a apresentação do presidente. Deixo disponível o tempo necessário, presidente Aguinaldo. Pode fazer a sua apresentação e depois a gente fica as perguntas para o final, né? E aí, tá certo? Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o presidente Jair Bittencourt e os deputados Dionísio Lins e Deodalto, e aos demais participantes aqui da nossa reunião. Agradecer a oportunidade que a gente está tendo de uma maneira transparente, apresentar os números e as condições em que se encontram a empresa hoje e a maneira como os serviços foram retomados por parte da administração estatal. E também a gente se atentar aqui que na verdade, está em curso, por parte da Associação dos Comerciantes, representadas pela SEGRE, uma medida parecida com a que foi adotada 20 anos atrás, na tentativa de tumultuar o ambiente e comprometer a gestão futura da empresa, usando do mesmo expediente que foi utilizado há 20 anos. Então, antes mesmo da gente começar a fazer a apresentação, é importante trazer uma notícia aqui para os senhores, que a semana passada foi protocolizada por parte da associação 2 novas ações, uma questionando o valor de TPRU, que é o valor cobrado pela locação das áreas, que há mais de 20 anos não tem nenhum reajuste, é só correção inflacionária, e ainda assim eles resolveram, utilizando o mesmo expediente de quando foi há 20 anos, motivo ensejador para que houvesse a administração dos serviços por parte da associação. E uma outra ação também questionando a maneira, como é feito o rateio das despesas condominiais e os valores que são cobrados. A ação tem um pedido de antecipação de tutela, que foi negado pelo juízo, e agora nós vamos, no tempo que nos foi concedido, fazer a defesa. Mas é uma luta que no final das contas, ela é política e jurídica, e a associação, não satisfeita com a perda do poder de administrar o mercado, ela está utilizando de todos os expedientes que ela possui, seja políticos, sejam jurídicos, para, mais uma vez, tentar tumultuar o ambiente e comprometer a nossa gestão. Porque, na medida em que são feitos depósitos judiciais, há um asfixiamento das finanças da empresa, porque quando você deposita judicialmente, se deposita aquele valor que eles julgam e consideram justo. O acesso a esse recurso não é imediato, sempre há uma necessidade de pedir uma liberação judicial. E, caso venha acontecer isso, o Estado precisa estar preparado, porque pode haver um comprometimento de pagamento dos fornecedores, dos funcionários. Então, é algo que está em curso e a gente precisa estar atento aí no curso dos próximos meses sobre esse enfrentamento.
Mas vamos lá, em relação a como foi feita a retomada. Primeiro, contextualizar um pouco qual que é a missão da SEASA e quais as principais atividades por ela desenvolvidas. A missão institucional, hoje, e que ela vem sendo aprimorada, é de fomentar, desenvolver, regular e dinamizar a distribuição dos produtos hortigranjeiros. No atacado tem um pouco de atacarejo também, porque as vendas acabam acontecendo também, além de atacado, o nosso mercado, o pavilhão do produtor acaba vendendo também, às vezes, em meio atacado, um pouco de varejo. E aí as principais missões é atender os produtores, para que eles possam ter um espaço para exposição e venda dos seus produtos, na venda direta. Nós temos os comerciantes, que são os grandes distribuidores, que por vezes conseguem adquirir os produtos, alguns que não são produzidos no Estado e outros que são produzidos no Estado, e vender eles no atacado, e atender também os consumidores, sejam consumidores pessoas físicas, sejam supermercados, restaurantes, e o consumidor final também. A estrutura da empresa hoje, ela está organizada da seguinte maneira: nós temos 211 empregados em Irajá, que é o nosso principal entreposto, 34 empregados em São Gonçalo, 10 em Pati do Alferes, 7 em Nova Friburgo, 5 empregados em Ubá e 5 empregados em Italcara. São essas as unidades hoje em funcionamento no Estado. Então, a gente tem Irajá, São Gonçalo, Pati de Alferes, Nova Friburgo e São José de Ubá. Os dois principais mercados hoje nossos é Irajá e São Gonçalo. O terceiro em comercialização no interior é Nova Friburgo. E os demais têm uma comercialização parecida. Ubá, Italcara e Pati de Alferes têm uma comercialização muito parecida. E a gente está discutindo, na verdade, são os serviços operacionais de Irajá e São Gonçalo. Os demais mercados, a administração sempre foi direta da própria empresa. Quais são os serviços condominiais que há 20 anos, por conta dessa ação judicial, houve um acordo para que a associação pudesse administrar? Então, o expediente que eles utilizaram quando foi feito esse acordo judicial foi fazer o pagamento, questionar os valores cobrados à época judicialmente, depositar em juízo, asfixiou a empresa, o mercado entrou em colapso, porque a empresa não tinha condições de pagar os serviços, porque não tinha receita. Na medida em que não tinha receita, começou a ter dificuldade de pagar os serviços dos empregados, a qualidade se deteriorou bastante. E aí, como forma de tentar dar uma solução para o conflito, foi proposto um acordo judicial que depois, na nossa avaliação, um acordo mal feito, porque, primeiro, a associação não cabe a ela a prerrogativa de fazer gestão de serviços, desse tipo de serviço. Uma associação dos comerciantes, ela tem a prerrogativa de representar os interesses dos comerciantes, questionar, fiscalizar naturalmente a administração do mercado, mas ela não tem know-how e nem tem a finalidade social e nem jurídica de administrar serviços. E o que se viu foi a tentativa de transformar a associação numa gestora de serviços, numa operadora de serviços, e naturalmente subtraindo da empresa as competências que são competências sociais da própria SEASA e não da associação dos permissionários. E quais são os serviços que, então, por conta desse acordo sob a nossa ótica, e depois as próprias ações que sucederam, demonstraram que era um acordo mal feito, mal engendrado, com uma série de lacunas e subtraindo os poderes de tutela mesmo do Estado em relação ao funcionamento do mercado. Eles diziam respeito à manutenção. Então, os serviços que vinham sendo desenvolvidos eram operação e manutenção da estação de tratamento de esgoto, manutenção das instalações civil dos equipamentos, manutenção das vias, manutenção de sinalização, manutenção predial, instalações elétricas. Então, toda essa manutenção estava
foi passada para a administração da SEGRE, os serviços de limpeza, asseio e conservação de banheiros, varrição, coleta de lixo, transporte e destinação final de resíduos, o controle de acesso, que é a administração da portaria e movimentação de cargas, o gerenciamento e a fiscalização desses serviços, a instalação e operação do circuito de televisão e monitoramento, a operação dos estacionamentos, brigada de incêndio, segurança armada e controle de pragas. Então, vejam que o plexo de todos os serviços de gerenciamento do mercado vinham sendo executados após esse acordo judicial por parte da associação. Era ela quem estava responsável por executar os serviços, pagar os prestadores e ratear essas despesas entre os permissionários para que depois houvesse um faturamento dessas despesas e a associação pudesse pagar os prestadores. Então, quando nós recebemos, houve o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, ele foi dado formalmente no dia 5 de abril, embora a gente vinha conversando e tendo a noção de que isso iria acontecer, mas juridicamente a gente só pôde começar a atuar a partir do dia 5 de abril. A retomada do serviço se deu no dia 29 de abril, que foi quando encerrou o acordo judicial. Então, nesse período de 21 dias, melhor, de 24 dias, a gente teve que organizar aí uma série de contratações que naturalmente foram feitas emergencialmente, porque não havia tempo hábil de realização dos processos de licitação, para que não houvesse uma descontinuidade da prestação de serviços por conhecer a realidade do mercado. A gente tentou contratar os mesmos prestadores que estavam, a grande maioria dos que já estavam ali executando o serviço, naturalmente com coleta pública de preços, dando oportunidade para que empresas que estavam que tinham interesse em concorrer, que apresentassem seus preços, e contratamos e começamos a executar o serviço. Já num primeiro momento, a gente conseguiu, por conta da redução da inadimplência, que se verificou logo nos meses subsequentes, a gente já conseguiu uma redução imediata de 18% na condução desses serviços. Depois, quando foram realizados os processos de licitação, a gente, no curso desses 6 meses, teve a oportunidade de fazer todos os processos, cada um desses serviços foram licitados, e naturalmente, com uma disputa, todas as contratações foram feitas por pregão. Sendo feita por pregão, teve uma disputa grande em alguns serviços. Então, para os senhores terem uma ideia, serviço de coleta, varrição e transporte de resíduos, a gente teve uma redução no contrato de 25%. Serviços de vigilância e segurança, a gente teve uma redução também de aproximadamente 25%. Então, para se ter uma ideia, o valor do metro quadrado cobrado por rateio de despesa, quando a gente retomou os serviços, estava na faixa de R$ 24,00 o metro quadrado. Agora, a partir da realização de todas essas licitações, o valor do condomínio está sendo... A gente já teve uma primeira redução para 21, logo que assumimos, e agora o condomínio foi reduzido para R$ 18,50 o metro quadrado. Essa redução, considerando de 24 para 18,50, é uma redução média de 27% no valor que era cobrado dos usuários dos serviços. Então, quando a própria SEGRE questiona os valores que são cobrados, a satisfação ou a resposta que nós temos do Estado é que o Estado, administrando diretamente, com a responsabilidade com que a gente tem conduzido este processo, é uma redução real no valor rateado aos próprios permissionários, que são os usuários dos serviços. Então, fica até temerário uma ação da parte deles, na medida em que o dado é objetivo. Nós saímos de 24 para 18,50 a cobrança do valor por metro quadrado. Depois,
por conta da SEASA ter o poder de polícia e cobrar, e poder, inclusive, suspender a atividade daqueles usuários que são inadimplentes, a gente saiu de uma redução de inadimplência de 20%, verificada a época que a SEGRE fazia a administração do condomínio, para 5,6%, em média, nos meses mais, conforme os meses vão se sucedendo. Primeiro mês de maio, por exemplo, a inadimplência é de 3%. Então, são só aqueles usuários resilientes mesmo, que está passando por alguma dificuldade, que não consegue pagar, mas a grande massa dos usuários do mercado acabam pagando, têm pago em dia ou dentro de um prazo razoável as suas despesas condominiais. Uma outra possibilidade de redução foi o fato quando os serviços passam para a mão do Estado, a operadora de energia elétrica, o fato de ser Estado, ela tem uma tarifa especial. Então, a gente conseguiu reduzir em 20% o valor do quilowatt-hora da energia consumida. Então, com a redução dos contratos de prestação de serviços em geral, mais a redução da conta de luz, a gente está projetando uma economia para os condôminos de aproximadamente 7,5 milhões nos próximos 12 meses. Pode passar. Bom, dando sequência, então retomamos os serviços, realizamos os processos de licitação e conseguimos manter os níveis de serviços da mesma forma ou melhorando por conta de ter um gerenciamento e uma fiscalização melhor dos prestadores de serviços sendo cobrado. A presença dos profissionais nos postos, uniforme a todos eles, a comprovação de que os empregados que estão sendo colocados à disposição dos serviços, de fato, têm os seus recolhimentos de encargos trabalhistas, fundo de garantia, INSS, folha de ponto. Então, hoje a gente tem certeza de que os funcionários contratados estão em campo e executando as suas atividades. Então, isso também propiciou uma melhora no desenvolvimento dos serviços que são prestados no mercado. A gente também teve a oportunidade, e aí é um outro problema que a empresa vem enfrentando, que é o problema do complexo, ao longo desses 20 anos que esteve na gestão da associação, não ter sido implementado um programa de prevenção e controle e combate a incêndio. Então, nós tivemos a oportunidade de resgatar um projeto que havia sido aprovado no Corpo de Bombeiros, não vinha sendo por condições, inclusive, de indisponibilidade financeira da própria empresa. A gente conseguiu, nos últimos 18 meses, fazer caixa e dar sequência à contratação da obra e início da realização de implantação do sistema, que é algo que a gente sabe que inclusive, o complexo hoje estava sendo interditado pelo Corpo de Bombeiros, oficialmente interditado, não poderia funcionar, e aí, com o início das obras e mais um plano de contingência que a gente fez junto ao Corpo de Bombeiros, a gente conseguiu suspender essa interdição e iniciar as obras e esse programa de contingência, de tal forma que o complexo tenha maior segurança no seu funcionamento. Nós vamos apresentar agora, na próxima lauda, um pouco o que foi o comércio de hortigranjeiros, isso só da unidade central, que é Irajá, sem considerar a comercialização nas demais unidades. A gente comercializou 1.606 bilhões 697.890 quilos de mercadoria no mercado. Isso deu um resultado financeiro para os comerciantes, algo em torno de 3,5 bi só no mercado Irajá ao longo do ano de 2017. É importante que a gente apresente esses números para mostrar o peso econômico que o setor representa para a economia do Estado do Rio de Janeiro. E vejam, esses números são os números que a gente coleta na portaria. Muitas vezes eles não dão conta de retratar a real comercialização, porque na portaria a gente tem um controle que ele é dinâmico, ele é rápido, é um pouco do que é informado dentro dos documentos que a gente consegue colher na portaria.
Então, pode ser que eles sejam, inclusive, maiores do que aquilo que é apurado oficialmente. Então, é um valor significativo. Nós não estamos retratando, na verdade, não é toda a produção rural do Rio, até porque existem produtos que entram no mercado que são de outros estados, mas efetivamente circulam dentro da central. Presidente, só para não perder a oportunidade, tem balança na portaria? Não? Tem balança. Isso, quando o senhor passa, é pesado. Pelo menos a maioria desses produtos. Quando passa, é pesado, mas nem sempre o valor que está pesado na balança corresponde ao valor que está na nota fiscal. Pois é, aí, para a sua consideração, qual o número que o senhor considera? O da nota? Ou... É o número da nota. Tem que ser o número. É o que é informado por parte do comerciante. E se a gente faz uma... A gente até tenta, quando tem um excesso de sobrecarga, a gente segrega o caminhão para uma fiscalização mais a miúde. Mas você imagina que a gente tem um fluxo de caminhões de cerca de 10 mil veículos entrando no mercado por dia. Você faz uma operação de parar todos, a gente cria um caos e compromete o funcionamento. Bom, e aí, custo de ocupação, de locação dos espaços, que é o TPRU, hoje a gente cobra, em média não, o valor mais alto de tarifa para uso regular do box dentro do mercado, ele está em R$ 18,00 o metro quadrado. Quando a gente pega a área de comercialização específica de hortigranjeiro, sem considerar as franjas do mercado, que tem uma série de outras comercializações que são de enlatados, o supermercado tem várias redes de supermercados que não está nesse número, então por isso que eu digo que a movimentação financeira dentro do mercado é muito maior. A gente só está falando aqui de hortigranjeiro, dos pavilhões centrais da Esse Seara. número é só de hortigranjeiro. Só de hortigranjeiro. Nós estamos falando aí, nós temos 5 grandes atacadistas de cerealistas, que é a designação correta, que não está refletido nesse número. Isso aí é só hortigranjeiro nos pavilhões centrais. Então, o custo deles de ocupação dos espaços representa 0,5% do valor faturado. Ou seja, e aí tem agora a propositura da ação por parte da associação questionando que o valor cobrado é um valor caro. Então, para os senhores verem, e aí é importante apresentar esse número, não só da importância para a economia do Estado, do que é movimentado ali dentro, mas também para a gente fazer um contraponto de que o custo de ocupação é muito baixo, porque nós estamos, qualquer negócio que se tenha fora do mercado hoje, o custo de ocupação é muito maior que esse. Então, quando você vê o movimento faturado dentro do mercado, em média, pelos permissionários, a gente tem uma representação de apenas 0,5%. Nos mercados europeus, as centrais de abastecimentos na Europa, o valor chega a 2,5%. Ou seja, claro que tem um nível de serviços um pouco diferente, uma organização diferente, mas fato é que nós estamos o valor cobrado hoje é muito aquém e, naturalmente, quando você fatura menos, a possibilidade de gerir e de oferecer melhores condições acaba sendo menor também. Mas, efetivamente, não é um valor que possa ser considerado exorbitante, até pelo que é movimentado por parte dos próprios permissionários. E aí a gente entra até para dar uma satisfação para os senhores, um programa que é muito importante, desenvolvido pela SEASA, que é o Banco de Alimentos. Hoje o Banco de Alimentos ele funciona em 2 vertentes, uma que é a captação dos alimentos que não estão mais prontos para não estão mais aptos à comercialização, mas que estão aptos ao consumo. Então a gente faz a captação no interior do mercado, e uma outra parte do programa que é uma aquisição com convênio junto ao governo federal, junto ao Ministério do Desenvolvimento Social. A gente recebe o recurso do governo federal para comprar do pequeno produtor, compramos do pequeno produtor, trazemos para o banco de alimento, e o banco de alimentos distribui para as entidades assistenciais que manipulam o alimento e destinam para aquele público que é atendido pela associação, sejam asilos, creches, casas de acolhimento de diversas ordens. Hoje nós temos 413 instituições assistidas regularmente pelo serviço do banco. Nós tivemos, nos últimos 12 meses, a compra
de 1.122.000 quilos de alimentos pelo PAA e uma captação no mercado de 537.000 quilos de alimentos que são captados e depois destinados às entidades. Os mercados em que há a captação e a compra dos produtos é Irajá, São Gonçalo, Friburgo, e a gente compra também pelo PAA em Ubá e Itaucara, além de Pati de Alferes também. Nós, aí dando um pouco de satisfação também em relação ao orçamento da empresa, 2018 a gente tinha uma projeção de 40 milhões de receita, que era a receita só proveniente de TPRU, que é o aluguel das áreas, que custiam os serviços da própria empresa, despesas de funcionário, encargos e dívidas e a manutenção das atividades administrativas. Para 2019, entrou no orçamento essas receitas que são receitas de TPRU, mais uma contingência que a gente conseguiu junto ao Orçamento Geral do Estado para arcar com o passivo trabalhista, e aí o orçamento projetado para o ano de 2019 é de 125 milhões. Um detalhamento de como é que isso em fonte própria, a gente tem aí um pouco do detalhamento daquele slide anterior, que é a fonte 100 do governo do Estado, 22 milhões destinado para essas despesas de parcelamento de dívida fiscal federal, dívida trabalhista e dívida com INSS e Fundo de Garantia. Em 2018, e uma redução agora para 2019, a gente está propondo um acordo na Justiça do Trabalho para parcelar esse débito. Então, a tendência é que a gente consiga escalonar e diminuir um pouco o volume de pagamentos que vem sendo feito em 2019. E aí, juntando as duas execuções orçamentárias, 2018 a gente chegou em 89 milhões e projetado o orçamento do Estado e o orçamento direto da SEASA em 143 milhões para 2019. Quais são os nossos próximos desafios dentro da empresa? Consolidar o novo Estatuto Social, que já está aprovado, agora estamos chamando a Assembleia para implementar, aprovar em Assembleia e iniciar a implementação dele, e continuar a execução das obras de proteção contra incêndio, realocar, a gente está discutindo judicialmente, mas talvez até nem realoque por conta do posicionamento do Corpo de Bombeiros de que é melhor manter a caixotaria onde ela se encontra, e também com todas as ações que a gente vem executando. Talvez não, a intenção é que haja maior segurança no funcionamento dessa unidade dentro do mercado, realizar um concurso público que nunca foi realizado na empresa, então nós temos um quadro envelhecido, sem uma troca de força de trabalho, o que faz com que a empresa tenha, de fato, um problema estrutural de condução, e aí a gente tem que contar com um quadro de comissionados e estagiários maior do que o recomendado, mas senão a empresa não tem condições de dar continuidade às suas atividades. Então, a intenção é realizar um concurso público para tocar diretamente nesse problema. Aumentar a carga horária dos empregados, que hoje é de 6 horas só, e a empresa precisa funcionar, ela funciona 8 horas diária para dar conta do funcionamento dos mercados. E, naturalmente, continuar investindo na modernização e na manutenção do mercado, tentando modernizar suas instalações, aí que há mais de 25 anos não tem grandes investimentos nas suas estruturas. É isso, senhores. Desculpa a longa apresentação, mas eu aproveitei a oportunidade para dar um panorama geral da empresa também. Não, foi proveitosa, presidente. Parabéns pela apresentação. A gente que acompanhou durante o período dessa transição da gestão, sabia de algumas informações, o presidente sempre atendendo às solicitações e informando, mas fazia necessária essa apresentação formal, e parabéns pelos números. E eu quero dar a palavra ao deputado João Peixoto, porque, João, nós fizemos uma
uma apresentação inicial, um cumprimento ao presidente, depois ele apresentou. E aí depois nós vamos abrir para as perguntas e fazer alguma votação de aprovação dos novos convidados vir à comissão e fechar o resultado para a gente poder, na próxima reunião, finalizar esse trabalho. Com a palavra, o deputado João Peixoto. Quero dar mais uma vez bom dia aí ao presidente, a todos aqui. Presidente Jair, prazer estar aqui com vocês aqui, te parabenizar por essa condução que está acontecendo aqui hoje. Meu amigo deputado Dionísio Lins, que quando eu ganhei essa penúltima eleição, eu agradecer a Deus por ter ganho para ficar junto com o senhor aqui nessa casa, então eu fico feliz em ter o senhor aqui. Doutor Deodaldo, cadê ele? Ali, doutor Deodaldo, presidente, esses dias ele me humilhou. Eu falei que ele tinha umas 5 mil cabeças de boi lá no Pará. Ele falou, assim você está me humilhando. Então, é isso aí, doutor. Isso é importante. Mas, presidente, é o seguinte, eu sou realmente oriundo do interior. Todos conhecem o que é o interior, mas mais do que eu, não. Eu vejo ali uma dificuldade muito grande. Eu acho que eu já tive com o senhor uma vez lá, vivo cobrando ao secretário Jair por algumas reivindicações que as pessoas me fazem lá no interior, porque eu sou lá de Campos, mas eu milito ali naquela região toda, uma região que é muito, muito grande, que é São Francisco de Itabapoana, onde eu sou mais votado lá, São João da Barra. Esses são os produtores realmente que vivem da lavoura. Então, a gente é muito cobrado, porque eu sempre falo que, outro dia, numa reunião, falei que o produtor rural, presidente, ele é doido. Aí ficou todo mundo olhando para mim, assim, o deputado chamando a gente de doido, nós somos aqui. Eu digo assim, mas eu me incluo nos doidos também, porque eu também sou um produtor rural. E quando o produtor rural ele planta, não sabe se vai nascer. Se nasce, não sabe se vai colher. E se colhe, não sabe se vai vender. E se vende, não sabe se vai receber. Então, isso aí é o que passa aí os nossos produtores rurais. Eu falo isso, que eu dou licença a qualquer um dos senhores que estão aqui, que vai lá nessa região, que não tem um produtor lá com cheque sem fundo, que os atravessadores vão lá e compram eles, dão o cheque e daqui a pouco ele perde aquela produção dele. Então, eu digo que se ele vende, não sabe se vai receber. Então, hoje, presidente, a gente vê lá hoje muito aqueles produtores que estavam lá no interior, que abandonaram as suas produção, não quer saber mais de roça. O que ele faz? Ele vem lá vai lá para a cidade, sabe para quê? Para vigiar carro, para vender papelão, para carregar caixa na cabeça, porque ali não deu. Por quê? Quem ganha com a produção dele, sabe quem? Os atravessadores. Eles vendem. Por que eles vendem? Que eles não têm oportunidade de vender aqui no Ceasa.
A gente vê muito aqui no SEASA que eles trazem a mercadoria, não tendo onde colocar, ele passa para o atravessador. E aquele atravessador tem a pedra para ele vender. Qual a produção que ele tem? Nenhuma. Tem nada. Ele compra daqueles que fica lá, botando o seu suor lá na roça para produzir. E quando ele vê que não está dando mais, ele abandona as coisas. Então, eu já tive algumas vezes lá no SEASA, e agora, devido a gente não ser atendido, nunca mais eu fui lá. Nunca mais eu fui. Aí quem está o dia a dia comigo aqui é quem? O deputado Jair, que é meu amigo lá do interior também, e depois virou secretário, e aí eu fico cobrando a ele. Então, e ele também, coitado, querendo, mas não está tendo, estava amarrado. Então, devido agora a essa modificação aí, a gente espera que aquele que tem, eu não quero tirar ninguém também, aquele que tem lá o seu espaço, que se ele pode dividir um pedacinho daquele com uma pessoa daquela lá. Então, isso aí é uma coisa que eu falo com conhecimento, e estou falando isso aqui e provo tudo isso que eu estou falando. E o que eu estou falando, sabe como é que ele está? Está sendo gravado. O que eu estou falando. Te dá a informação também, deputado, está ao vivo, está passando na TV Alerj, a região está te ouvindo falar aqui, todo o estado do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Então, o que eu estou falando é a realidade. Então, eu, como produtor, estou aqui nessa casa desde 1995, e como que eu sou cobrado lá na minha região. Então, o governo está terminando, espero que o nosso próximo governador, ele dê uma oportunidade para que nós possamos melhorar a condição lá dos pequenos produtores, para que eles possam plantar e vir vender também. Então, aquele que tem uma condiçãozinha melhor e tem lá o vizinho dele que tem uma produção pouquinha, plantou quiabo, plantou maxixe, plantou abobrinha, ele, como é muito pouco, não dá para ele vender, aquele outro que é vizinho dele, que tem condição melhor, ele vai lá e compra aquelas coisinhas do vizinho, e ele tendo onde colocar, não vai passar por o atravessador. Ele vem aqui e vende, e vamos provar que ele é realmente produtor ou não. E aquelas pessoas que lá estão, eu espero que possa ser modificado isso. Quem tem lá as suas pedras mensalista, eu gostaria que fizesse um recadastramento daquelas pessoas para perguntar a eles de onde eles produzem. Aonde que eles produzem para vender ali. Então, aquele que realmente produzir, tudo bem. Mas aquele que não produzir, tem que dar oportunidade também para o pequeno também ter o espaço dele para vender. Então, eu estou falando isso como conhecedor de causa. Eu sou muito cobrado, porque eu que sou presidente da Comissão de Agricultura aqui, eu estou há 20 anos, passa presidente dessa casa, sai presidente. Quando entra o novo presidente, eu continuo sempre sendo presidente da Comissão de Agricultura. Então, a gente espera, quem sabe, presidente, que o senhor possa continuar lá como presidente, o novo governador, o próximo governador, possa dar mais uma oportunidade para o senhor realizar aquilo que não pôde. Era só isso. Eu quero agradecer a explanação do deputado João Peixoto e fazer, a gente vai abrir para as perguntas, senhor presidente, e fazer algumas considerações antes aqui, rápidas.
Seguinte, primeiro, o deputado João Peixoto tem razão nas colocações dele, em grande parte, e isso tem sido assunto da nossa tratativa junto ao SEASA, foi como secretário de Agricultura, e foi um dos pontos principais, porque o SEASA é dividido realmente e injustamente pelos grandes distribuidores, pelos grandes comerciantes, e devia ter uma atenção especial maior com o pequeno produtor, e surgiu entre o pequeno produtor, que tem as pedras que o deputado fala, e as associações de produtores que representam, surgiu entre a Associação dos Comerciantes e o produtor rural direto, as associações que hoje são mais fortes e mais bem instaladas. Então, no nosso período à frente da Secretaria de Agricultura, na questão direta do SEASA, a nossa intervenção foi exatamente essa, deputado João Peixoto. E o senhor, como presidente da Comissão de Agricultura, está coberto de razão, mas eu tenho que fazer o reconhecimento do esforço do presidente Aguinaldo, e aí já não é tratando do assunto da retomada do serviço, mas é fundamental que se fale, que o presidente Aguinaldo, primeiro, ele teve a disposição de assumir essa transferência do serviço, absorver esse serviço. E, segundo, o maior motivo dessas coisas acontecerem com tanta lentidão e até não acontecerem é porque a associação que tomava conta do SEASA, ela muito mal representava o produtor rural, quase nunca. Ela representava os grandes comerciantes do Rio de Janeiro. E, muitas vezes, os grandes comerciantes de fora do Rio de Janeiro. Então, o presidente começou esse trabalho. A gente sabe, estou falando um pouco aqui do período que fui secretário. A gente fazia a mesma cobrança, inclusive ele fez uma parceria, depois ele vai poder falar um pouco sobre isso, que eu acho que é importante, mesmo que resumidamente, e a gente pode, na outra reunião, abranger mais, inclusive eu acho que o presidente pode trazer esses números. Ele fez uma parceria com a Emater, inclusive promovendo esse recadastramento de produtores, e houve, eu sou testemunha, que houve um avanço na questão da oportunidade para os pequenos produtores. Muito aquém ainda do que a gente precisa. Então, eu, abrindo as perguntas, eu vou, depois de dar oportunidade a todos os deputados de perguntarem, os que quiserem. Presidente, se eu me dar uma parte, eu queria pedir a gentileza ao senhor de me liberar, que eu preciso me retirar, que eu tinha marcado o exame, e aí o meu médico está em cima na hora aí tudo que resolver está resolvido, depois eu assino a ata, mas eu não poderia. O senhor quer fazer mais alguma colocação? Não, fica à vontade. Achei que o presidente expôs o que a gente precisava saber. Temos hoje aqui uma apresentação bem precisa. Eu não vejo absolutamente necessidade. Nesse momento, o senhor fará o relato final, eu estarei pronto a assinar e peço licença, porque senão eu vou perder meu cardiologista. Muito obrigado. Obrigado, deputado Dionísio. Então, nós vamos dar continuidade também. Nós não vamos... eu acho que tudo que for necessário é preciso que a gente debata, mas a gente também não precisa estender demais, porque até nós vamos ter outra oportunidade, né? Então, enfim, eu quero deixar alguns pontos, presidente, que o senhor pode fazer a explanação e depois os outros deputados fazem a pergunta. Só, no primeiro momento, eu queria dizer da questão trabalhista. Queria pedir ao senhor que fizesse um relatório mais preciso sobre a questão trabalhista, que isso também foi ponto, uma vez da nossa discussão, e acho que Vossa Excelência pegou uma situação complicadíssima, que acho que, por questão de justiça, essa casa deve ter um conhecimento muito preciso da real situação das questões trabalhistas do SEASA. No meu entendimento, que é superficial, no meu período lá de secretário, eu acho que o que fizeram no SEASA no período anterior foi um crime, mas eu queria, se os deputados concordassem, que o senhor só desse um número mais genérico e depois apresentasse um relatório, inclusive com as obrigações anuais, que, no nosso entendimento, se não for cuidado, pode até inviabilizar definitivamente o SEASA, e acho que quem deu causa a isso precisa ser responsabilizado, né? O segundo ponto é referente aos aluguéis, da questão às taxas de permissão. Queria também que o senhor fizesse uma breve revisão do valor, de quanto custa efetivamente, o senhor já deu o metro quadrado, mas quanto custa um box, e quanto esse box custaria a esse mesmo comerciante, que, diga-se de passagem, o box já não é para produtor. Quem está no box, talvez raras exceções,
mas o box é feito para os comerciantes. E aí a gente volta à origem do debate. A princípio, o SEASA não é para comerciante, o SEASA primeiro é para produtor. Depois que ele é para comerciante, ele tem que ser, no mínimo, no preço justo de mercado, porque ali é uma coisa pública. E essa apropriação que a associação fez durante 20 anos deu um sentimento de que são donos de uma coisa que eles não são, pelo menos a princípio. Então, eu queria que o senhor fizesse um comparativo, e acho que a melhor maneira, além dos outros índices que o senhor tem, é o preço de mercado. Até porque quem achar que está sendo importunado ou pagando caro, tem liberdade para sair do mercado. Ele não é obrigado a ficar no mercado. Quem é obrigado a ficar lá é o setor público, né? Então, se o senhor pudesse falar aqui de quanto custa um box, quanto o senhor tem de informação desse box custa hoje, e que apresentasse isso também no relatório final mais preciso, e quanto custa também para o pequeno produtor a pedra e os outros custos lá. Um comparativo agora rápido. E também em relação à portaria, o senhor me respondeu mais rapidamente, se haveria como, para um relatório final nosso, que o senhor colocasse, porque nós estamos terminando um governo, né? O senhor não sabe se o senhor continua, se o governador, quem vai ser o secretário de Agricultura, se o senhor vai ser presidente do SEASA. Mas eu sei que o senhor tem um plano de trabalho, né? Se o senhor pudesse disponibilizar esse plano mais detalhado para essa comissão, para que a gente pudesse fazer uma explanação na casa, e quais são as propostas. E que o senhor, se for possível, incluísse um rigor e uma avaliação melhor da portaria. Porque existe, como o deputado João Peixoto falou, existem informações, e eu acho que é por ali, o senhor mesmo aqui relatou, que o que muitas vezes, isso é normal em qualquer fiscalização, porque a portaria é uma fiscalização do mercado, sanitária, fiscal, operacional, né? A gente sabe as mazelas que rondam o SEASA, até pelos problemas que ele enfrenta, que o senhor enfrenta com muita altivez, mas problemas até de localização. Ali está cercado por comunidades, tem influência de grupos, de pessoas no entorno ali, que como todo o Estado do Rio enfrenta, de violência, de tráfico de drogas, enfim, uma sorte enorme de coisas que atrapalham na gestão. Então, a portaria é fundamental. Eu imagino a dificuldade que o senhor tem hoje de manter o bom funcionamento do mercado. Então, se o senhor pudesse, junto desse plano, e falar um pouquinho mais, apresentar um projeto, e que desse atenção a esse projeto, na questão da portaria, porque a gente não pode, tendo conhecimento de como as coisas estão funcionando, não ter uma movimentação maior, né? Se o senhor mesmo disse que, muitas vezes, o comerciante dá uma nota com 10 toneladas e o caminhão está entrando com 12 ou 13 toneladas, né? Isso não é justo, e eu tenho certeza absoluta que isso aí é uma medida que é possível, e eu queria pedir essa gentileza ao senhor. Aí o senhor pode responder, depois passa os deputados, para não ficar muito... Perfeito. Então, vamos lá. Cumprimentando o deputado João Peixoto. Deputado, o espaço para comercialização do produtor rural, a gente tem uma área destinada a eles e uma área adjacente que, no final das contas, acaba também atendendo ao pequeno produtor rural, que é o pavilhão dos cooperados, que hoje é ocupado pela Unacop. Então, nós temos um pavilhão com 6 mil metros quadrados, com o que a gente chama de pedra, são módulos de 9 metros quadrados. E, então, naturalmente, que um espaço dentro do nosso complexo de 6 mil metros, para atender toda a produção rural do Rio de Janeiro e todos os produtores do Rio de Janeiro, é um espaço que, naturalmente, ele é menor do que a demanda que a gente tem de produção rural. Temos uma outra dificuldade, que a maioria das produções rurais, elas não trabalham com culturas que possam ser colhidas o ano todo. Então, tem a sazonalidade e, por vezes, um produtor tem o produto para expor e vender num dado período, depois não tem mais esse produto, se ele não tiver uma outra plantação ou uma unidade produtora que seja vizinha ou uma outra unidade produtora que ele possa colher o produto e levar, tem uma ociosidade. E aí isso faz com que
E, além do que, também o custo de movimentação até a Ceasa, dependendo da região do estado em que ele se encontra, é um custo relativamente alto, e levar uma pequena produção para lá, às vezes, não compensa. Então, isso faz com que surja no mercado a figura do atravessador. O atravessador, às vezes, que se constitui, inclusive, como representante de alguma unidade de produção. Então, ele se cadastra na empresa como produtor rural, e tem esse título, mas, além de ser produtor, ele acaba também servindo ou sendo um atravessador. Então, a gente fez um recadastramento recente. Hoje, qualquer ocupante do espaço do pavilhão 21, que é o pavilhão destinado ao produtor, necessariamente ele precisa se cadastrar como produtor. Então, ele apresenta um título para a gente da propriedade rural dele, com certificação da Emater, dos engenheiros da Emater, certificando a produção rural, e esta é uma condição para que ele possa ocupar o espaço. O que acontece é que, às vezes, dentro há uma desnaturação disso. Um produtor rural tem uma dada produção, mas ele acaba levando produtos outros. O que nós fizemos, inclusive foi editado agora há 2 meses, que é um processo de implementação que a gente espera que a próxima gestão dê continuidade. Aprimorar o controle de entrada desses produtos na portaria, para que o produtor rural ele entre no mercado apenas com a produção que é da sua própria produção. E aí a gente estabeleceu na nossa norma uma possibilidade de ele trazer a produção, de ele constar no boletim de produção dele, que ele está apto a comercializar a produção circunvizinha. Então, se eu sou vizinho, eu sou produtor rural, o senhor também, eu tenho no meu boletim de produção que estou apto a comercializar a sua produção. Então, até 3 unidades de produção circunvizinhas ele pode comercializar, de maneira que ele se associe e tenha um menor custo de produção. Então, isso já está na nossa norma, sendo implementada, e passará a ser controlado na portaria. E aí isso facilita a vinda do produtor até a Ceasa. O que a gente espera? Naturalmente, que quando a gente apertar essa fiscalização, os usuários do mercado, os produtores, distribuidores que já estão lá, vai ter uma reação natural de rejeição ou de tentar contestar a nossa medida. E aí o que a gente precisa é de ter um debate com a sociedade, claro, junto com os demais produtores, porque este espaço no pavilhão 21 é para o produtor rural e não para os distribuidores. A gente tem uma ideia de que, em função do que vinha sendo feito, tenha um percentual razoável de produtores que não são só produtores. Por exemplo, a gente tem uma situação lá que é clara, identificada com produto produção vinda de outro estado, que o produtor comercializa, está na pedra, a gente sabe que não foi no passado cassada a permissão de uso dele, ele ingressou judicialmente e o juiz reintegrou ele na pedra. Mas é uma lida diária, todos os dias a gente vai lá, verifica que ele está comercializando um produto inadequado, faz a apreensão da mercadoria, destina para o banco de alimentos, ele chama a polícia militar, que vai lá, socorre, cria um boletim de ocorrência. Então, é uma luta tentar manter o espaço vocado só para a finalidade que ele tem, que é de atender o produtor rural. Mas eu acho que nenhuma mudança a gente faz com ruptura de uma só vez. É um processo que precisa ser curado e, aos poucos, a gente avança. Tem um planejamento, que é isso que a gente fez, né? Um planejamento de médio prazo, e implementando essas ações de uma maneira que a gente possa aperfeiçoar o modelo. E, em relação ao pequeno produtor, a gente também tem as nossas unidades no interior, os pavilhões de comercialização Itaocara, Iubá, em Friburgo e em Pati, que, a rigor, eles estão lá para essa finalidade, para que o produtor mais distante possa ter um espaço de exposição da sua produção e comercialize ele mais próximo da sua unidade. O fato é que a exposição ela precisa ter comprador. Então, a reativação desses mercados no interior, fazendo com que
a gente agregue, não seja só um espaço de exposição só na época de colheita, primeiro diversificando a produção nessas unidades, para que a gente tenha produção o ano inteiro, e depois agregando outros serviços no mercado para que eles sejam mercados pujantes e dê condições para ter comprador e vendedor o ano todo, e o produtor não tenha que se deslocar necessariamente das áreas mais distantes para cá, para o Rio de Janeiro. Então, mas são projetos que estão em curso. Para o senhor ter uma ideia, as unidades do interior, como o valor, muitas vezes a produção rural ela é muito pequena, a área de exposição não há cobrança, porque se você cobrar, afugenta ainda, o produtor rural já tem uma produção muito pequena, tem dificuldade de comercialização. Se você cobra pela exposição, ele não expõe o produto dele. Então, muitos mercados do interior não tem cobrança para exposição, até para estimular isso. E o que acontece é que essas unidades elas são deficitárias. O senhor tem uma ideia hoje, as 3 unidades do interior, Ubá, Italcara e Friburgo, elas representam um prejuízo operacional, que, na verdade, a empresa acaba arcando de cerca de 5 milhões ano, que é a diferença entre o que a gente arrecada e o que a gente gasta para a manutenção dessas unidades. Então, também é um assunto a ser debatido, porque essas unidades do interior têm um papel social e de desenvolvimento da pequena unidade de produção, e que o Estado, na sua função, ele tem a prerrogativa e a necessidade de apoiar o pequeno produtor rural. Ora, se é uma função do Estado, e a SEASA ela é uma empresa cuja a constituição dela é sociedade anônima, e ela necessariamente acaba tendo que apresentar um resultado econômico positivo no final do mês, discutir um pouco qual é o papel social do Estado mesmo no fomento dessas unidades do interior, na revitalização dela e na ajuda que a gente pode ter de toda a secretaria e dos outros órgãos do Estado para que a gente melhore essa condição, para que o produtor não tenha que necessariamente ir para a SEASA. E aqueles que vão possam ser bem acolhidos e, de fato, tenham seus espaços preservados e não sendo utilizados para outros interesses. É o que está em curso hoje. Eu acredito que a gente, articuladamente com os demais órgãos da Secretaria, a Emater, especialmente, a gente consiga, no que está planejado, chegar num resultado melhor do que o que a gente tem hoje. Em relação à pergunta do deputado Jair, o custo hoje o custo máximo, tá? Porque existem contratos, como a SEASA, ela possui contratos que tem mais de 20 anos, alguns ali, então há uma necessidade de respeitar os contratos pré-constituídos, e então os antigos ocupantes pagam uma tarifa proporcionalmente menor do que os ocupantes mais recentes. Então, quanto mais antiguidade ele tem na ocupação daquele espaço, a tarifa dele é menor. Mas a maior tarifa de ocupação na área de comercialização, para os grandes produtores, o valor cobrado por metro quadrado é de R$ 18,00 o maior valor. Pois é, um box, então, tem média de 98 metros. 100 metros seria 1.800. O valor de um box médio, máximo, é de R$ 1.800. Um box, o aluguel. Exatamente. Seria um aluguel. aluguel. E hoje um box desse na Avenida Brasil, qualquer lugar semelhante seria no mínimo. Eu pagaria no mínimo em 5 mil. Então não pode dizer que está caro, né? Eu queria que o senhor trouxesse esse comparativo, que eu acho que o senhor já tem esse estudo. Então, só para a gente ter noção, quando a associação alega, o box não é do produtor rural, fique claro isso aqui. Não, a área de comercialização do produtor rural, ele paga R$ 9,00 o metro quadrado. Então, R$ 9,00. É muito baratinho. Em média, os produtores rurais pagam R$ 150,00 porque é muito pequeno. Porque é pequeno, e o valor é uma tarifa também mais baixa. E é metade do outro. Porque Isso, é por metade. metro quadrado, né? Ele paga muito menos porque usa uma área muito menor. Claro. Mas paga a metade. Você vê, mas eu estou querendo só, presidente, fazer um comparativo para os colegas deputados, que a gente, infelizmente, é sempre assim. Eu vejo o senhor na sua luta aí, do deputado João Peixoto,
eu também sou da região, a gente defende o pequeno, o que não tem voz, o menor, o deputado da Baixada. É a mesma guerra, a Baixada com a capital, nunca tem médico para a Baixada, mas tem para a capital, nunca tem para o interior, mas tem para o comerciante. O que menos, com todo respeito aos comerciantes do SEASA que merecem, são fundamentais para o Estado do Rio, mas o que menos tem que reclamar, o que mais beneficiado ali são os comerciantes maiores. Quem precisa de ajuda é o pequeno produtor, né? Então, o senhor vê, a gente conhece lá dentro. Quando um pequeno produtor rural paga R$ 9,00 por metro quadrado e o comerciante, no máximo, paga 18, porque deve ter algum lá pagando 15, 14, porque são antigos, talvez tenha, né? Sim, tem. Quer dizer, ele paga aí, o pequeno produtor paga 70% do que ele paga. É ele que está sendo beneficiado, né? Então, eu acho até para ajudar o senhor, isso tem que ficar muito claro para os outros colegas deputados, e a necessidade dessa comissão se mostra cada vez maior, é que para essas distorções, a gestão lá tem a liberdade de corrigir. Né? Inclusive, na sugestão seguinte, é convidar, eu tinha perguntado ao senhor, mas convidar o presidente da associação que geriu até então, ou a própria diretoria, que vem expor os motivos dele de tanta reclamação, e na abertura do senhor, o senhor diz, das dificuldades que algumas pessoas geram ali, e a gente viveu isso na retomada, de querer dizer que era inviável. Muito pelo contrário, as medidas que Vossa Excelência está adotando vão tornar o SEASA viáveis, se forem sequenciadas. Né? Então... Está respondido. Em relação à portaria, nós, com o novo contrato que nós fizemos a licitação recentemente, ele tem algumas metas a alcançar. A primeira delas, tem integração direta com o sistema da Receita Estadual. De tal maneira que digitou o DANF da nota fiscal, automaticamente puxe e a gente tenha, e o sistema já tem a alimentação direta. Comunicação direta também com o sistema do DETRAN, para que, fez a leitura da placa, automaticamente aquele veículo a gente já tenha a alimentação dos dados dele. Então, nota fiscal e placa do veículo, a gente tem a alimentação dos dados dele automaticamente. Uma dificuldade é que, por exemplo, algumas unidades de produção ainda emitem notas que são notas manuais. E aí essas notas, elas geram uma certa dificuldade, porque se separar a portaria para digitar os dados daquela nota para alimentar o sistema, inviabiliza. Então, hoje, o sistema que a gente adota é tirar uma cópia da nota para que depois o digitador faça a alimentação do sistema, mas tem o registro do que está entrando. Então, a nossa maior dificuldade é controlar as notas que ainda são emitidas manualmente, em função de algumas prefeituras no interior ainda... Só para de esclarecimento, só tem o percentual, mais ou menos, o que é já online? 80% já é online. Tá, então, uns 20%... 20% ainda mais das pequenas, das unidades de produção menor. E aí, uma das maneiras da gente conseguir melhorar o controle na portaria é ter um convênio com a própria Receita do Estado, para que a gente faça um movimento diferente do que é feito hoje. Porque quando a gente tem uma barreira fiscal dentro do entreposto, tem uma série de complicações, porque trava o mercado, porque acaba o eventual comerciante que não quer passar pela barreira, ele fica dentro do mercado esperando até que a barreira se desorganize ou vá embora para ele poder sair. Então, gera um problema. Mas ela é útil na medida em que vai educando... Hoje, então, tem a barreira fiscal lá dentro, tem a fiscalização. Não é barreira fiscal, tem uma fiscalização da Secretaria de Fazenda. Então, tem uma fiscalização, mas ela não é permanente. Ela é esporádica, se institui uma barreira fiscal na saída. Qual que é a nossa ideia? De, ao invés de colocar a barreira fiscal na saída, fazer uma barreira fiscal um pouco antes da entrada do mercado. Porque aí você isola o problema naquela barreira fiscal antes de entrar, e aí, quando o comerciante estiver entrando, a gente não tem o travamento na portaria. E se nós tivermos uma portaria eficiente na questão fiscal, esse nem vem, porque ele sabe que não vai entrar no final da história. Né? Então, é que, na verdade, isso é um trabalho de alerta, educação, e o pessoal entender que e no começo, óbvio que vai gerar alguns reflexos
ruins do ponto de vista da organização do mercado, mas é um processo educativo. E necessário, presidente, porque o que a gente acaba vendo, eu converso com os produtores também pequenos, o produtor pequeno não paga imposto sobre esse produto. Né? A imensa maioria não é taxado, ou quando é muito pouco. O que falta ao pequeno produtor rural, que é quem tem que ser mais atendido, é informação. Claro. E condição de fazer. Talvez eu acho que esse problema maior seja para os grandes distribuidores, que eu também estou falando sem saber, acho que seja. E talvez para até um produtor que cresceu, que fez essa agregação, que traz mais produto de outros, e não pode até não ter nota da mercadoria. E sobretudo para aquela produção que não é do Estado do Rio, né? Porque hoje o Rio de Janeiro, dadas as suas condições geográficas, ele não é um produtor que produz tudo aquilo que a gente comercializa de FLV no Estado do Rio. Então, os grandes distribuidores, muitos dos produtos que são comercializados vêm de outros estados. Então, neste caso, você tem a incidência fiscal. E, naturalmente, a barreira fiscal ali, ela teria... Isso que eu estou dizendo, eles são para os grandes distribuidores, produtores de fruta, sobretudo, que a gente conhece o mercado, sabe da dificuldade. Mas que a gente não pode ficar sem, que eles sejam sempre muito bem-vindos, cumprindo as regras e pagando imposto, como eu tenho certeza que é em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, que está muito à frente da nossa realidade, creio eu. Sim, em números de produção rural, sim. Mas é isso, é o aperfeiçoamento constante do sistema e, como eu disse, a gente não pode criar uma ruptura ou um estrangulamento do mercado e desorganizar a atividade. Então, sempre alertando e implementando as medidas de controle de tal forma que elas possam ser assimiladas e a gente possa corrigir essas distorções de uma maneira que não desorganize o sistema. Perfeito. Só para finalizar a questão trabalhista. Que aí então, o que nós temos hoje em relação à questão trabalhista? 5 ou 6 anos atrás, um dos presidentes pelos quais a empresa foi administrada, ele fez um PDV na empresa, e esse PDV, muitos funcionários foram demitidos, houve muita contestação judicial em função da maneira como ele fez as demissões. Fez um PDV, não houve uma adesão grande, a partir daquela não adesão, ele fez uma demissão em massa justificada na necessidade de oxigenar, trocar o quadro funcional da empresa. Como não houve um critério, no entendimento da Justiça, um critério estabelecido por parte desse então gestor, de ter um mínimo de condições de avaliação do porquê este, não aquele funcionário foi demitido, as ações, a grande maioria das ações que foram ingressadas contra a empresa, foram julgadas procedentes, esses funcionários foram readmitidos e na readmissão gerou uma parte do passivo trabalhista que a gente tem hoje. Este mesmo presidente, ele fez um aumento da carga horária de trabalho de 6 para 8 horas, sem suporte em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e ainda aumentou a carga horária sem a compensação financeira por o adicional de 2 horas. Então, os funcionários ingressaram. Sempre tinha um funcionário que não tinha ingressado ainda, mas que depois acabou ingressando. Então, os 180 funcionários efetivos que a gente tem na empresa ingressaram com a ação e todas elas foram julgadas procedentes. E qual que era a demanda? 2 horas extras de trabalho e mais 1 hora extra de intervalo para almoço. Então, isso gerou, e a maioria dessas ações, elas transitaram em julgado, estão na fase de execução. A empresa mensalmente sofre com bloqueio judicial, uma média que a gente teve aí no ano passado de 7 milhões de reais de bloqueio em conta. Esse ano nós já estamos beirando isso também. E um estoque de dívida dessas ações que já estão transitadas em julgados em cerca de 25 milhões. Então, é algo que... E aí, o que a gente propôs agora na Justiça do Trabalho é um ato trabalhista para que todas essas ações elas sejam tratadas conjuntamente, tenham um plano de pagamento e uma previsibilidade mensal, que a gente propôs um valor mensal de pagamento, garantindo que
que isso seja depositado na conta do tribunal e ele faça a distribuição de acordo com as ações que estão mais avançadas ou menos avançadas, e a gente tem aí um prazo de 4 anos de pagamento de todas essas O tribunal despesas. já deu alguma resposta? Ainda não. É porque a gente sabe que tem várias empresas que fizeram isso, e é possível realmente, né, o próprio, acontece no Estado e outras, até na iniciativa privada. Então, o senhor considera que o número que não se discute mais, das transitadas em julgado, em torno de 25 milhões? 25 milhões. E tem mais uma quantidade de ações que está em curso, que a gente também estima que esteja nesse volume. Então, o senhor acredita em torno de 50 milhões? O passivo o trabalhista. passivo possível, até porque tem uma parte dessas ações que ainda está na fase de instrução e de recurso, pode ser que haja alguma mudança e a gente consiga ter algum êxito. Mas o valor estimado está em torno de 50 milhões. Perfeito. Se o senhor puder acrescentar isso no relatório que nós pedimos ao senhor. Então, Claro. está respondido. Passar ao deputado Deodalto, depois a gente volta ao deputado João, se quiser alguma pergunta. Na realidade, foram 4 questões aqui que me chamou a atenção. A primeira acabou de ser esclarecida agora, né, esse passivo aí de quase 25 milhões com esses funcionários, mas já está sendo resolvido. E uma outra curiosidade aqui, com relação a essas instituições, são 413. Eu moro na Baixada, realmente é uma região menos favorecida hoje do Estado, e tem algumas instituições que pedem a gente para ter esse acesso. Eu gostaria de ter uma informação de vocês, o que essa instituição precisa para ser credenciada junto ao SEASA para receber, né, esses alimentos. E a outra coisa que também me chamou muita atenção, presidente, é com relação à fiscalização, né, da entrada desses veículos. Sei que são mais de 10 mil, mas com esse excesso de peso aí, tem que ter uma fiscalização mais rigorosa para apurar isso aí. Eu gostaria também de que o senhor nos esclarecesse depois, né? E falar também com o nosso amigo, né, João Peixoto, deputado, a minha família, ela ajuda a participar um pouco do PIB nacional. Nós estamos no ramo da pecuária já há mais de 30 anos, e o João também é um pecuarista aqui do nosso estado. E os números realmente do agronegócio é muito importante para o país. Somou, ano passado, 23,5% do PIB nacional. E os números também do SEASA não deixam de ser importantes, são mais de 3 bilhões e meio só o ano passado. Então, isso contribui muito, né, para o nosso estado. E são essas 2 questões que eu gostaria que esclarecesse, com relação às instituições e a fiscalização da entrada desses veículos lá. Então, em relação ao cadastro no banco de alimentos, a gente tem dois tipos de cadastro. Um, que é a instituição que vai ser atendida pelo programa PAA. O programa PAA, ele é um programa que ele é um pouco mais rigoroso e exige que a instituição ela esteja constituída do ponto de vista formal, então tenha um ato estatutário, um estatuto, que ela tenha o registro no Conselho Municipal de Assistência Social. Então, tem muitas instituições, até pela própria lida do dia a dia, que elas não estão organizadas juridicamente como tal. E aí essas instituições a gente tem mais dificuldades de incluir elas no nosso programa, que é o PAA, que é um programa que nós temos mais regularidades, porque nós já temos antecipadamente, nós sabemos qual volume de recurso financeiro vai ser utilizado, uma programação de compra de produtos e a quantidade de instituições cadastradas, então tem uma perenidade e uma regularidade no atendimento. Porém, o cadastro dessas instituições, além delas serem cadastradas, tem o requerimento, a juntada desses documentos, nós temos uma equipe que visita a instituição, mesmo as cadastradas ou aquelas que estão pretendendo ser cadastradas, visitas periódicas para verificar o funcionamento dela, a população que é atendida, quais são os beneficiários. Então, este programa que é gerido com os recursos do PAA, ele é um pouco mais burocrático, exatamente pelas condições que o próprio governo federal nos coloca. No cadastro, para ser atendida pela captação no mercado, este cadastro é um pouco mais simples, também passa por esse processo, mas não necessariamente a instituição precisa apresentar um estatuto. O que a gente precisa é a nossa equipe ir na instituição, verificar que ela existe, está em funcionamento, atende uma determinada população, e aí então a gente consegue cadastrar eles para ser atendido pela captação.
O que acontece na captação é que a gente não tem regularidade do tipo de fornecimento que vai ser feito. Então, tem um dia que, por exemplo, a gente tem uma apreensão de um caminhão de abóbora, nós vamos fornecer abóbora. No outro dia, a gente conseguiu ter apreensão de abóbora e de banana, ou de melancia. E aí, então, o atendimento ele não é tão regular. E aí a gente não tem uma previsibilidade do que vai ser destinado para cada instituição. Tá, mas o cadastro está permanentemente aberto. À medida em que a gente vai recebendo as novas solicitações e elas passam por esse procedimento de visita e de análise de documentação, ela é integrada no banco e passa a ter o atendimento regular. Eu acho que é só a associação, a entidade em questão, procurar lá no Centro SEAS o banco de alimentos, não é isso? Para poder É só ver. procurar o banco de alimentos, pegar o formuláriozinho de requerimento com os documentos que são esses documentos que a gente está informando, que é o estatuto, a comprovação da diretoria que é responsável, especialmente por PAA, o registro no cadastro do Conselho Municipal de Assistência Social. Ótimo, obrigado. Em relação à fiscalização na portaria, o deputado tem razão. A gente tem, como eu disse, tentado aprimorar o controle de portaria. Temos um agente de mercado que fica, além da empresa que presta o serviço de gestão do sistema, um agente de mercado que fica permanentemente na portaria ajudando nesse controle. E nessa fiscalização. E depois nós temos também os nossos fiscais dentro do mercado que acompanham o descarregamento dos caminhões para verificação se a mercadoria está indo para o box adequado ou não. Então nós temos uma fiscalização. Naturalmente que ela é menor do que o necessário. A gente tem um número de agentes esse tipo de fiscalização ela é feita necessariamente por servidores, por empregados da casa. Ao longo dos anos houve um envelhecimento desse quadro, algumas aposentações ou outras demissões. Então a gente tem um quadro reduzido que precisa ser reforçado e a gente imagina que com a realização de um concurso público nós tenhamos condições de melhorar o quadro e melhorar também naturalmente a quantidade de operadores no mercado e a fiscalização concretamente. Satisfeito, presidente. Satisfeito? Passar ao deputado João Peixoto. Eu estou satisfeito aí com as suas palavras aí e eu sei que não é fácil administrar um SEAS daquele ali, eu sei que é uma coisa muito difícil pelo envolvimento de tanta gente que transita por ali, mas a gente espera que com essa nova associação que tem aí uma oportunidade de melhorar mais um pouco aí a condição lá do produtor rural. Agora, quanto à comercialização dessas mercadorias, com certeza, lá na minha região, quando não tem batata, tem aipim. Quando não tem aipim, tem quiabo. Quando não tem quiabo, tem abóbora. Sempre tem os produtos para ser vendido. Então, a gente espera que, num futuro bem próximo, nós possamos dar ali alguma alegria aos nossos produtores que sofrem muito. Graças a Deus que nós tínhamos passado ali uma dificuldade muito grande com a seca. E agora tem chovido e chovido muito. Agora mesmo estavam reclamando do abacaxi, que agora o abacaxi está perdendo. Por quê? Estavam tirando os abacaxi, na hora da colheita, caiu esse toró de chuva e eles maduros, fica estragando, eles tomaram muito prejuízo lá, mas o produtor, ele é teimoso, ele faz a sua plantação, bate aquele sol, mata tudo
e a planta nem nasce, mas aqueles pezinho pequeno que nasce, ele vai lá, arranca aquilo e planta de novo, porque ele é teimoso, porque ele vive daquilo ali, e aquilo ali é a alegria dele. Então, nós que estamos aqui e que não tem ninguém por eles, nós estamos aqui para ajudar, defender eles no que puder. E os senhores lá no SEASA, pode contar comigo, com o presidente da Comissão de Agricultura, que eu sou daqui da LERJ, e pode contar comigo, que depender de mim, eu estou lá para ajudar a desenvolver esse trabalho que nós estamos precisando. Temos certeza, não vou falar por eles não, mas temos certeza que o que depender do deputado Jair Bittencourt, depender do deputado Deodalto, que Jair eu não posso elogiar muito ele não, porque já nossos velhos conhecidos. Mas, doutor Deodalto, eu fiquei feliz quando eu ganhei a eleição, e ele ganhou também. Eu digo assim, olha, vou passar mais 4 anos com o doutor Deodalto lá. Então, a gente, foi um companheiro que a gente conheceu na política, conheceu aqui. Então, e valeu a pena, doutor, a gente ter o senhor como nosso companheiro. E, graças a Deus que o que falam aqui, presidente, que eu sou um dos sobreviventes daqueles antigos deputados aqui da casa. Então, eu repito o que eu falei, pode contar comigo e eu também vou poder contar com o senhor também. Tá bom? Era só isso. Parabéns, deputado João Peixoto. A gente já encaminhou o encerramento, presidente. Só quero primeiro te agradecer a disponibilidade, sempre a gentileza, parabenizar pelo trabalho. A gente, então, aguarda esse relatório, pedir ao senhor, se o senhor puder, nos apresentar esse relatório até sexta-feira da próxima semana, porque nós temos tempo, a casa termina, chega até dia 15, já complica, dezembro, né? Tem votações e tal, dificuldade de marcar salas para as reuniões, que entra o orçamento e outras coisas, CCJ, mas te pedir isso, é possível? Claro. Né? Que apresenta esse relatório do futuro, essas coisas nós debatemos aqui. Queria botar em votação rapidamente com os deputados, se aprovam a convocação do atual presidente, da associação, da SEGRE, e qualquer associação, nós podemos chamar mais associações, mas a SEGRE era gestora, né? Talvez a gente chamasse aqui a SEGRE e mais 1 ou 2 associações para dar a visão deles dessa retomada, e se quiserem fazer algum contraponto à atual gestão, queria colocar isso em votação. De acordo. Eu concordo, presidente. Então, está aprovado, e já queria deixar aprovado também, a gente não fecha a data exata aqui, aí é com os deputados, mas eu vou pedir à secretaria da comissão para marcar essa próxima reunião para o dia que for possível, o mais rápido possível. Concordo. Né, Fernando? Porque aí nós, né, João? Porque aí a gente fica mais liberado mais cedo, e se der algum problema, tem prazo. Viu, Fernando? Tem prazo para a gente poder discutir e ouvir com calma. Tá certo? E nós também temos o nosso voto favorável do deputado Dionísio Lito, que acabou de falar que o que nós aprovávamos estava aprovado, então, está aprovado, então. Então, nós vamos, diante da colocação, eu já passo a palavra para as considerações finais do presidente César Aguinaldo, te agradecendo, e logo após o encerramento da reunião. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente poder expor aqui os números, o que a gente vem realizando na gestão da empresa. Estamos à disposição, naturalmente, para complementar uma apresentação. Ela não dá conta da gente entrar num detalhamento de cada uma das ações, mas acho que junto com esse relatório a gente pode apresentar o relatório de toda a gestão, para que é um relatório que vai para a Auditoria do Estado, é um relatório público, mas a gente também faz uma entrega da cópia desse relatório aqui para os membros da comissão, de tal maneira que tenha um raio-x de toda a empresa e de tudo aquilo que a gente fez menção aqui. E, mais uma vez, estou aqui à disposição e obrigado pela oportunidade. Tá bom. Então, feito o esclarecimento do presidente Aguinaldo, eu agradeço a todos, agradeço a toda a equipe aí que nos deu esse suporte, da TV Alerj,
da assessoria dos deputados, a todos os deputados presentes, e deixar nesse final a saudação a todos os produtores rurais, que a nossa luta, tenho certeza, de todos os deputados que estão aqui, é para melhorar toda a vida do Estado do Rio, mas, sobretudo, aos pequenos produtores rurais do Estado do Rio de Janeiro. Declaro encerrada a sessão.